Você acredita que esse certificado e a NR1, diante dessa evolução do pós-fordismo, tem condições de bloquear toda essa nossa situação, principalmente psíquica, que já estamos? Olha, eu acho ótimas iniciativas, né? E só acompanhando para ver, mas bloquear eu acho que não, porque o problema é estrutural, né? E Não, já vem antes da pandemia, né, Télia? Como você falou. na verdade, a prática assediosa, ela é coerção por produtividade, né? Ela faz parte do sistema, né? Não é por Capitalista. diretor, né? Oi? Assim, o meu diretor é mau, por isso ele faz isso. Não, o sistema aplica isso como uma estratégia de aumento da produtividade. Aí tem até o Matias também, né, um grande estudioso do assédio moral. Vou até ler uma pequena frase dele aqui, ó. A maioria dos autores inverte a questão, afirmando que o assédio é disfuncional e afeta negativamente a produtividade das organizações, quando na realidade é o imperativo da acumulação capitalista que permite o surgimento de práticas assediosas como um instrumento de coerção produtiva. Então, assim, embora a essas alturas pareça óbvio que a pessoa assediada vai produzir menos, porque Só um minutinho, por favor. Estou em live, filha. Fica aqui do meu lado. Eu tô com dor de cabeça. Oi, me desculpe, eu tô com criança pequena aqui. Pessoal, desculpa, ela veio falar que tá com dor de cabeça. Eu já vou lá. Mas enfim, vamos aqui em frente. aí, como eu vinha dizendo, é um instrumento de coerção, né? Na verdade, o alvo do assédio, né? Não vai produzir mais, né? Se ele tiver afetado psiquicamente, né? A produção dele vai cair, né? Isso é sabido. Mas ele é usado assim como exemplo para os outros, né? Olha o que acontece aqui com quem não bate a meta, né? Olha o que acontece com quem não produz o que eu quero. É isso, né? E é interessante esse caráter silenciador do assédio moral, porque ele gera silêncio na equipe, ele gera desunião na equipe. Por exemplo, se dentro do trabalho, vamos supor, o chefe vai dar um tapa na cara do funcionário, isso vai gerar uma reação imediata. Nossa, Uhum. o que é isso? O que está acontecendo? As pessoas, alguém vai instintivamente até, né, tomar alguma providência. Mas se é humilhação, porque o assédio moral, para ser assim classificado, tem que ser a humilhação, né, contra o mesmo alvo e frequentemente. Uma vez, Reiteradamente, não é local, não é uma vez, é reiterada. silêncio. Uhum. Tem aqui, eles ficam ali, sabe, igual quando a professora diz assim, que vai escolher quem vai responder a pergunta, todo mundo quer se esconder. Tipo isso, para não ser o próximo, né? Bem, na verdade, o local do trabalho virou exatamente isso, um lugar onde existe um desconforto absoluto de se falar o que se é, pela dessubjetivação, e o dano moral ele causa isso, uma dessubjetivação, porque você é totalmente alienado à condição da autoridade que te denigre, essa que é bem da verdade. Isso, e aí o assédio ele não existe só da parte do superior hierárquico, Não, existe o colateral também. os próprios subordinados, e até aí já é mais fácil no serviço público, mas tem também do subordinado para o superior. É mesmo, eu sou formada há 27 anos. Eu nunca peguei um caso do subordinado para o. Sabia? Nunca tive uma condição. Assim, na empresa privada, né? O superior ele tem mais poder para de repente, né? Sim, sim, se mandar embora e acabou, né? Servidor público, você está falando, né? Porque Não. aí o que vai acontecer? E, inclusive, a minha pesquisa, né, ela averigou a grande existência do assédio moral no serviço público de uma forma, muitas vezes, até pior do que na empresa privada,
justamente por conta da estabilidade. O assediador, o assediada, eles não vão sair dali. O assediador não vai ser mandado embora e o assediado pensa, nossa, eu sou concursado, eu tenho estabilidade, eu não posso sair daqui. Ele tem resistência a sair dali, então aquilo se perpetua. Você pode mudar de setor, né? Que é assim que trabalha o serviço público, né? As pessoas mudam de setor, mas se a instituição já está adoecida, e muitas estão, aquilo vai acontecer de novo. Sim. É estrutural, né? Cultural. Inclusive, desde 1990 que foi implementada, né, o New Public Management, né, que é a nova gestão pública, que é a importação da cultura da empresa privada para o setor público. Uhum. Ou seja, vamos insuflar a competitividade, vamos cortar custos, então o cara que está lá agora, ele tem que fazer o serviço dele de mais dois, três, vamos implementar metas. Então, o burnout no serviço público também é uma constante, o assédio, né? Eu digo porque tem gente que ainda não sabe disso, né? Acha que como a pessoa não vai mandada embora, ela não ganha nada assediando o outro, mas não é isso. Além dos fatores psicológicos que levam alguém a assediar, tem a própria instituição que já está adoecida nesse sentido, e sim, o E serviço. acaba fomentando esse ciclo, né? É um ciclo degradante. E há metas para se bater, né? Independente de lucrar-se com isso ou não, há cobranças. Então, já não, o trabalhador não tem mais para onde correr, porque se ele correr para a informalidade, ele está desamparado, né? O desamparo que você falou, né? E se ele trabalhar formalmente, né, a massa de desempregados crescendo, os ambientes de trabalho eles se deteriorizam. E o desespero faz com que o trabalhador acabe aceitando um ambiente de trabalho hostil. Só que enquanto ele aceita, a cabeça dele é que está sofrendo, né? E chega um ponto que não dá mais, que você perde a capacidade da mão de obra. É o que está acontecendo. Você sabe que eu atendo Brasil e atendo pacientes do exterior. A causa, a queixa das pessoas é o movimento do trabalho. O tempo inteiro é o trabalho. Justamente essa questão, assediamentos, de submissão a questões que não se aguentam. Isto está no mundo todo, não é só uma condição da nossa realidade brasileira. Infelizmente, quer dizer, é uma situação mundial já, né? E o fator ali que agora no aspecto de adoecimento do desamparo da Covid, isso auxiliou muitas pessoas a trabalharem em casa, né? Assim, o individualismo, né? Isso que a gente estava falando agora, né? Que não tem mais solidariedade, né? Dos trabalhadores, quase. Ele cresceu muito com o home office, né? Porque agora era só você e o seu computador, né? Você nem Sim, via. é o desumanismo, né? E eu ouço falar, né, de muitos colegas que eles não fazem ideia de qual é o rosto de quem trabalha com ele no mesmo setor, assim, né? Nem conhece, né? Por conta do home office. Então, que união vai existir, né? Quando esse tipo de coisa acontece. Então, são grandes revoluções aí no trabalho como um todo que tem suas consequências, né? O Matias que eu via citando, né? Que ele diz que o assédio, né, é uma estratégia de produção. Ele fala que essas indenizações, né, tudo isso que se causa por conta do trabalho são custos de produção iguais a quaisquer outros que as empresas têm. Então, vale a pena, né, que fulano, né, ele se ausente para que eu mostre para os outros que aqui tem que trabalhar, entendeu? Que aqui tem que bater a meta. Mas no momento em que a coisa perde o freio e a gente tem mais de 500 mil de afastamentos por ano, calma lá, você Então, sair do controle, né? Télia, vamos pensar agora a título psicanalítico. Se a gente está vivendo a forclusão do humano, se existe essa degradação do vínculo, a normativa, ela já nem cabe mais, porque é um mundo diferenciado.
que estamos vivendo. Se a implementação de máquinas ela estrutura uma nova dinâmica de contratação, veja, e numa produção, por exemplo, a título de Uber, que é justamente essa condição extremamente isolada e tudo mais, que já é uma condição desumana. As normativas, elas não vão alcançar, porque a normativa, ela é regulada de humano para humano. As normas, elas regulam comportamentos humanos. Exato. Elas não normatizam, não existe nada ainda juridicamente que prescreva uma normativa humana-máquina. É verdade. O mundo do trabalho, né? Eu acho que a pandemia pegou o mundo do trabalho de surpresa, né? E agora as mudanças elas estão se dando muito mais rápido do que as reações às mudanças, né? E as mudanças legislativas não acompanham esse novo mundo posto. Existe um hiato aí. Porque as leis, elas fazem pelas leis e costumes do seu povo. Agora, mudou o estratagema do governo, que continua alienado da condição social, né? Você, como cientista, eu não sei nem, assim, você tem esse conhecimento, mas se o governo ele está alienado da condição social, a normativa não vai acompanhar. Eu também acho que não. Estou curiosa, né, para ter acesso às métricas, mas realmente sua questão faz todo sentido, né? Tem muita gente trabalhando para a máquina, né? Sim. Isso é, e o direito. Oi, tá me ouvindo? Uma travada, mas agora voltou. Tá, a gente tem mais 15 minutos. Nossa, como voou essa live. Vamos lá. Eu acho que tem muita coisa ainda para você colocar, não tem? Olha, acho que a gente já passou pelo grosso assim do que eu queria trazer, né? Que é as alterações do trabalho, né? As estratégias do capitalismo que trazem isso junto com elas, né? E isso que a gente está falando, que você trouxe também da virtualização do trabalho, né? Suas consequências, né? Nós não temos normativas. A NR1, ela não é feita para que você trouxe aqui. Porque, assim, vamos pensar agora, deixar de lado essa normativa, porque a gente não tem nem como pensar isso. Você ainda tem a pejotização, né? Pois é. Ele é prestador de serviço, ele não é mais vinculado à CLT, então O que deles foi uma manobra terrível que fizeram com as pessoas, essa pejotização que você está falando. Porque eu sei de pacientes que vêm para mim, eu pergunto, mas você não é seletista? Não, eu sou PJ. Olha o que estão fazendo. Mas aí eu acredito que a fazendária pode pegar, aí o governo ele se torna producente. Porque compreende? Porque daí vai para os cofres públicos. Mas o que eu gostaria aqui de trazer e que você me ajudasse agora enquanto psicanalista para a gente direcionar o nosso pensar aqui, porque assim, vamos lá para a psicanálise agora, né? Qual é o sentido da psicanálise? É a gente olhar e escutar o sofrimento humano. E o sofrimento humano, até o final do século passado, ele estava envolto ao quê? Aos tabus.
Lembra das histéricas, que era aquela condição, né, da mulher recatada diante de um comportamento que tinha que ter, e a saúde mental mudou, tal qual os costumes mudaram. E a saúde mental agora ela é pautada nesses espaços sociais. E aí vem o que você falou. Lá atrás de Marx, não sei se foi Marx que você falou, onde a situação caminhou para um ensimesmamento do indivíduo, né? Ele não, ele está num discurso de si mesmo, ele não é mais o tabu de antigamente. Então, como estamos nesse ensimesmamento, aí que vem o sofrimento. Quem você é? O que você é? Daí se fala do trabalho. Quando começa essa fragmentação toda que a gente falou da fragilidade em massa, existe uma desidentificação. Aí vem o burnout, com todas essas camadas que a gente veio, que é o sofrimento psíquico em absoluto. No sentido, a pessoa já não sabe das quantas por conta da multitarefa que ela tem, porque muitos ainda no mundo, viu? Portugal, agora que para o ano que vem vai voltar o trabalho diretivo todos os dias, ainda é remoto. Aqui, as empresas já estão, a maioria já pessoalmente, mas, assim, como pensar esse sofrimento de rompimento de laço social? Vamos lá pensar na psicanálise. Como pensar o indivíduo sustentar-se sem sofrimento se o laço social ele está rompido pela própria condição de de não estar mais subjetivado, né? Ele não está mais ancorado nele mesmo diante de tanta degradação. É uma questão interessante. Dá até para a gente escrever. Vamos escrever um livro? Fazer outra live. Eu acho que tudo tem sua gênese também na questão de que o eu se confunde com o profissional, entende? No momento que eu pergunto quem é você, eu sou uma advogada, eu sou um médico, eu sou um enfermeiro, eu sou um pedreiro. Então, eu sou o quê? Eu sou minha profissão, eu sou o meu trabalho. Se as coisas não vão bem no meu trabalho, se eu tenho que sair do meu trabalho, né, por qualquer motivo, que seja por não dar conta, digamos assim, então quem eu sou? Você sabe que eu tenho pacientes que quando eles estão desempregados, é como se eles não existissem. E aí, quando voltam a trabalhar, aquela sobrecarga que já tinham na pandemia, eles triplicam, porque a sua moeda de valor mudou a estrutura de valor. Não é mais da sua capacidade, mas do quanto você entrega, que é aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. Então, valores estão mudando, que é o que você falou. Peraí, mas se você está em casa, você pode, né? Fazer, né? Aí Então, vem o burnout. no momento em que eu sou o meu trabalho, né, e alguém dá a entender que eu não sou suficiente no meu trabalho, então eu não sou útil. Então aquilo vai para o eu, né? Eu posso sair daquele lugar e tal, mas o sofrimento ali, porque o próprio indivíduo, né, se confundiu com o trabalho, e sem o trabalho é como se não tivesse mais indivíduo. Então, né, por isso alguns suicídios também, né, que você chegou a mencionar, e eu trouxe alguns dados estatísticos também na minha pesquisa aqui. O que fala sobre o suicídio, Télia? Imagina eu me destruir assim, né, me desviver por conta do meu trabalho. É algo que tem tudo a ver, né, com isso que a gente está falando, né? Quem sou eu sem meu trabalho? Eu não sei, eu não existo, né? Por exemplo, assim, uma das primeiras pesquisadoras aqui no Brasil,
sobre o sofrimento no trabalho, né, o assédio moral, etc., foi a Margarida Barreto, lá por volta de 2000. Antes disso, né, praticamente não se falava muito de assédio moral a título de pesquisa no Brasil. E a Margarida, ela estudou, né, entrevistou alguns trabalhadores que sofriam com o problema, e ela diz aqui, deixa eu localizar esse dado, sobre as reações que as pessoas, né, em 2005, primeiras pesquisas dela tiveram a esse sofrimento no trabalho. Aqui, ó. Ela estudou homens e mulheres e separou por gênero, né? E aí, das pessoas que afirmaram que sim, estavam sofrendo assédio no trabalho, 100% dos homens pensaram em se suicidar, 100%, todos eles. E 16,2% das mulheres pensaram também. Mas olha só, 100% dos homens é um dado. Os homens, eu pensaria, eu não sabia, eu direcionaria o olhar para as mulheres, não para porque os homens se cobram mais, né? Por isso que no Japão existe muita taxa de suicídio entre homens, né? Sim, e aí ela traz também, ó, que 18,3% desses homens tentaram, de fato, né, o suicídio. E das mulheres, um número bem menor mesmo. Mas olha, 100% dos homens pensaram e 18,3% deles tentaram, né? Por conta do É trabalho. muita coisa. Mas isso feito a varredura, essa estatística que ela pegou, foi da onde? Foi de. 2005, Mas é Brasil? Brasil, ela Mas pesquisou. qual região? Sul? A Margarida, ela tentou atuar com dados, assim, do Brasil inteiro, se eu não me engano, né? Nossa. Lembro, foi Brasil, sim. O estado de São Paulo é o que mais tem assédio moral. Poderíamos também dizer que é porque mais tem maior quantidade de pessoas, né? O estado mais habitado, né? E acaba chegando lá para a gente na clínica, né? Nos Sim. dados, Muita coisa. né? Já daria uma outra live, né? Eu acho que tem a ver. Daria para perguntar quem não sofreu assédio moral. Colateral e vertical. Você já sofreu assédio moral? Na tua história laboral? Eu também. Das duas ordens. Então, olha como é normalizado. E sobre os homens, eu já daria um tema para outra live, né? Que é a questão que os homens eles não externalizam os seus sentimentos, as suas emoções, né? Seria muito legal se a gente pudesse fazer uma outra live, sim, sobre a figura masculina no cenário laboral nos dias de hoje. Analiticamente falando, se o sofrimento não tem via de escape, ele vai para onde? Sim. Porque é aquilo que a gente estava falando, o local de trabalho hoje é um lugar de desconforto. Ninguém pode falar, todo mundo sabe o que acontece, existem pequenas agressões em olhares, gestos, falas, em tudo. Então é um lugar totalmente coercitivo. Totalmente você vai como se você. Imagina o teu sistema de alerta, as suas adrenais, como é que ficam, cortisol, isso com o tempo, noites mal dormidas, isso afeta a psique. Não tem como não afetar, não é mesmo? Exatamente. Quantas pessoas que nos procuram também que estão com problemas no trabalho, estão com problemas também no casamento, na família, a gente percebe que elas mesmo não ligam as coisas, né? Mas uma coisa vai respingar. Escalonado, né? Trabalho, questão vincular, porque não é verdade. Os vínculos, eles são todos de subjetividade. Ali é uma manutenção, o trabalho em geral,
de uma aposta de um jogo. Não é um lugar salutar, vamos dizer, para se construir vínculo, porque não é o objetivo vínculo, e sim a produção. Mas ainda assim se diz que somos uma família, né? Que coisa paradoxal. Né? A gente está nos últimos 5 minutos, Télia. Você gostaria de, nesse encerramento, trazer o que frente a essa tua linda pesquisa que você está fazendo? Parabéns mais uma vez pela pesquisa, né? Você está numa universidade maravilhosa e vai contribuir muito com a sua pesquisa. O que você gostaria de deixar aqui para todos nós? Bom, obrigada, né, primeiramente, né, a você pelo convite, né, a essa oportunidade aqui de debater essas ideias, a quem assistiu e vier assistir a live também. E eu acho que é isso, eu acho que qual seria a solução, né? Porque se o trabalhador ele não se une, fica muito difícil lutar contra essas coisas, né? O governo tem seus próprios interesses, né? E eu acho que a gente tem que reagir diante de tudo, todas essas transformações no mundo do trabalho, né? Tanto a perca dos direitos trabalhistas, né? Que estão acontecendo aí aos montes, e tentar se reinventar e procurar ajuda psicológica, né? Enquanto isso não é possível, né? Não ter preconceito, né? Principalmente os homens aí, né? Mediante os dados que a gente trouxe, saber que é normal se sentir assim, não é uma falha pessoal, é algo social, né? As instituições estão adoecidas e acaba sobrando para os indivíduos que estão ali, né? Então, falar sobre o tema, quebrar o silêncio, denunciar e, e ir à luta também, com as armas que a gente tem e tentar criar outras, né? Porque não tem como continuar do jeito que está, cada ano batendo-se um recorde diferente de afastamento do trabalho por licença psiquiátrica, né? Esses são problemas sérios. Sim. O que eu diria também nesse encerramento, pessoal, procurem ajuda, procurem fazer análise, auxilia muito essa estruturação da psique num diálogo com o psicanalista. É possível manter uma vida mais saudável, ainda que tenha que passar por umas condições assim, né, de um trabalho que se desregula, mas você pode ficar mais forte para querer apostar ou não estar nesse tipo de trabalho. Claro, isso é de modo geral, mas também você pode apostar em ter condições de vida talvez não extenuante de tantas horas, de você se priorizar no seu autocuidado, de saber que ainda que se tenha tudo isso, existem leis que guarnecem que você pode, de repente, usufruir desse conhecimento legislativo a seu favor, né? Para que é o que a Télia nos fala. Busque essa possibilidade, denuncie, seja um agente transformador da sociedade. Não é isso, Télia? Isso mesmo, porque assim a gente quebra algo que faz parte do próprio assédio, que é o silêncio, né? Se quebrar o silêncio já é o primeiro passo. Nossa, é um grande ganho. Você falou tudo. O silêncio, ele é mortificador em qualquer seara. Ou num grupo familiar, onde tem um abusador, né? Ou num trabalho que tem abusador, numa relação, todas as relações. O silêncio, quebrem o silêncio. Isso mesmo. Você gostaria de deixar seu telefone? Ah, sim. Eu vou colocar aqui nos comentários da live depois meu telefone, né, do meu serviço de psicanalista, né? Quem tiver interesse também, estiver passando por isso, ou qualquer outra questão, né? E quiser começar a análise, né? Estou à disposição também.
Ah, que bom. Da mesma forma eu, pessoal, eu vou colocar meu telefone depois. Aqui vai estar subscrito da Télia e o meu. Caso vocês queiram, apostem em fazer a análise, a buscar uma saúde mental. Tá bom, querida Télia? Eu adorei. Foi Eu muito legal.